da sua necessidade para a igreja nos dias atuais e de que nós precisamos buscar esses dons. É bem certo que, quando nós falamos acerca dos dons espirituais e da busca por eles, muitas das vezes nós entendemos que é algo que nós precisamos buscar. E é claro que é algo que o Espírito Santo, como o dispenseiro dos mistérios de Deus, ele tem para nos entregar. Porque quando nós falamos que o Espírito Santo é o dispenseiro dos mistérios de Deus, eu estou falando que o Espírito Santo é aquele que tem a chave da dispensa. É aquele que tem o controle da dispensa de Deus. A dispensa de Deus é o lugar onde Deus ele tem suas bênçãos, que de maneira deliberada e de acordo com a sua vontade, como está no capítulo 12, verso 11, ele vai conceder a cada um conforme ele assim quer. Então nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que tem a chave da dispensa de Deus. Todos os irmãos aqui, acredito eu, que tem uma dispensa na sua casa. E na sua dispensa você vai pegar aquilo que te é importante. E na dispensa você vai pegar aquilo que te é necessário. E quando nós começamos a olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, e quando nós começamos, na verdade, a olhar os escritos de Paulo, nós vamos observar que Paulo ele faz questão de falar acerca de dons. Quando nós olhamos a carta aos Romanos, no capítulo de 12, você vai observar que o apóstolo Paulo ele vai falar acerca dos dons. E os dons que Paulo faz questão de ministrar na carta aos Romanos, no capítulo de 12, são os dons que são necessários para a igreja. Quando nós começamos a observar então, os escritos de Paulo, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo número 4, Paulo vai fazer questão também de mencionar os dons de ministério. Mas é interessante porque quando nós olhamos para o capítulo número 12, do capítulo número 12 de 1 Coríntios, é aqui que Paulo vai fazer questão de falar acerca dos dons espirituais. E quando nós olhamos para a temática da nossa campanha, nós estamos diante da temática onde vai dizer que nós devemos buscar os dons espirituais. Mas quando eu começo a olhar para a carta aos Coríntios, eu observo no capítulo número 1, do verso número 7, o apóstolo Paulo ele vai fazer questão de mencionar que os dons já estão manifestos à igreja. Ele vai fazer questão de dizer que a igreja ela já tem esses dons manifestos no seu seio. Nós olhamos para a carta aos Coríntios e isso vai estar bem claro e bem explícito aqui. A igreja de Corinto é a igreja que é dotada pelos 9 dons espirituais. Nada tem falta quando o assunto é dons espirituais e quando nós falamos da carta aos Coríntios, da igreja de Corinto. Diferente de outras igrejas, a igreja de Corinto ela é dotada dos dons, dos 9 dons que Paulo faz questão de mencionar. E aí eu começo a meditar diante de tudo isso que nós estamos falando, e eu começo a observar então que algumas coisas precisam ser esclarecidas para nós, para que nós venhamos ter o entendimento daquilo que Deus ele quer nos transmitir nesse último dia desse propósito de busca pelos dons espirituais. A primeira coisa que nós entendemos é que os dons são as ferramentas que Deus ele libera para a igreja, para que a igreja ela venha assim cumprir a sua missão apostólica aqui na terra. Então a gente entende que os dons que Deus ele dá de maneira deliberada para a igreja são ferramentas que a igreja necessita para cumprir a sua missão apostólica aqui na terra. Quando nós começamos a olhar, nós vamos observar que alguns dentro de uma visão sensacionalista, eles vão dizer que os dons eles não têm mais utilidade nos nossos dias. Aqueles que são sensacionalistas, eles acreditam que os dons cessaram, que os dons só tiveram valia e importância na era da igreja apostólica, no início da igreja apostólica. Para eles, os dons não têm mais a sua finalidade, não tem mais, louvado seja o nome do Senhor, utilidade nos dias atuais para a igreja. Quando falava por esses dias com alguém que tem essa visão, quando eu falava por esses dias com alguém que tem essa visão acerca dos dons, a visão sensacionalista, ele dizia que se a igreja ainda tem os dons nos dias atuais, por que é que os dons não são manifestos? Se os dons espirituais ainda são ativos nos dias atuais para a igreja, por que é que a igreja no animal não faz questão de utilizar esses dons? E aí ele falando acerca dos dons, ele bateu na tecla do dom da cura. Se os dons estão à disposição da igreja nos dias atuais, por que nós não vemos mais cura? Ele veio dizer para mim, por que a igreja não põe as mãos sobre aquele que tem o câncer e ele vai curar?
Por que a igreja não vai no hospital e ministra a cura? Porque o dom de cura é um dos dons que Paulo faz questão de ministrar. E ministra a cura para todos os presbíteros de Roma que estão lá no leito do hospital e todos são curados. Aqueles que são sensacionistas, eles acreditam que os dons eles valeram somente para a igreja apostólica. Que para eles, os dons eles não servem para os dias atuais, para a igreja atual. Mas nós que cremos naquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós cremos que os dons eles são imprescindíveis para que a igreja cumpra a sua missão apostólica nos dias atuais. E eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a meditar, e eu percebo então que os dons que muitas das vezes nós buscamos, na verdade já foram liberados para nós. Os dons que muitas das vezes nós queremos buscar, na verdade, alguns deles já foram liberados para a igreja. E quando nós começamos a olhar a Bíblia, nós vamos para a primeira carta que Paulo vai escrever a Timóteo. Você olhar no capítulo número 4, verso de número 14, o apóstolo Paulo faz questão de dizer as seguintes palavras: não desprezem o dom que há em ti. O apóstolo Paulo ele faz questão então de dizer que os dons já estão na igreja, os dons já estão liberados para nós como igreja, mas louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a observar o porquê que esses dons não estão sendo manifestos nos dias atuais, e eu entendo que os dons já estão sobre nós, mas eles não estão sendo manifestados, porque muitos de nós temos desprezado o dom que há em nós. O apóstolo Paulo faz questão de dizer isso: não despreze o dom que há em ti, o dom que foi dado por imposição de mãos. Então a gente entende que é muito simples o que a gente precisa entender, porque quando nós olhamos para a carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 1, quando Paulo ele vai fazer questão de falar acerca dos dons, o apóstolo Paulo vai iniciar o capítulo 12, verso número 1 da carta aos Romanos, dizendo a seguinte palavra: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons. Então observe o que Deus ele quer falar conosco nessa noite. O apóstolo Paulo, quando fala dos dons, ele fala: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons. O que é ignorância? É a falta de conhecimento, é a falta de entendimento. Então você percebe que Paulo ele vai começar a falar acerca dos dons, que são importantes e imprescindíveis para que a igreja cumpra a sua missão apostólica, e ele vai iniciar dizendo: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons. Se você puder colocar, Pedro, por gentileza, Romanos capítulo 12, verso 1. É bem simples o que o Espírito Santo quer falar conosco esta noite. Porque o que tem imperado, prevalecido nas igrejas atuais, nos dias atuais, é exatamente essa ignorância acerca dos dons que o apóstolo Paulo ele faz questão de ensinar e mencionar. Capítulo 12, 1 Coríntios, verso 1. Capítulo 12, verso 1, coloca no telão para a gente acompanhar o que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. 1 Coríntios 12, verso 1, olha o que ele diz: ora, acerca dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. E a pergunta que nos cabe nessa noite é: será que nós, muitas vezes, não somos ignorantes quando o assunto a ser tratado são os dons espirituais? E a resposta que eu trago sim. Muitas vezes nós somos ignorantes acerca dos dons espirituais. Quando você começa a olhar o capítulo 12, o capítulo 14 da carta aos Coríntios, você vai ver que essa é uma realidade das igrejas atuais. Essa é uma realidade que tem prevalecido na igreja dos dias atuais. A ignorância acerca dos dons, a falta de conhecimento acerca dos dons, a falta de esclarecimento acerca dos dons. E o apóstolo Paulo, então, quando ele começa a escrever o capítulo número 12 da carta aos Romanos, ele faz questão de trazer à tona a importância dos dons para a igreja, ele faz questão de apresentar os 9 dons para a igreja, ele faz questão de dizer que esses dons, eles são ferramentas que a igreja precisa para exercer a sua função apostólica na terra. O apóstolo Paulo ele faz questão de trazer à tona que os dons eles são, louvado seja Deus, deliberados para a igreja de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, que é o dispenseiro dos mistérios de Deus. Quando nós olhamos o capítulo número 12, o apóstolo Paulo ele vai fazer questão de trazer à tona a igreja de Corinto, que precisava entender acerca dos dons, porque quando você vai observar o capítulo número 11, quando você vai observar o apóstolo
Ceia, a igreja de Corinto que é dotada de 9 dons espirituais, a igreja de Corinto que é conhecedora e manifesta os 9 dons espirituais, essa igreja precisava entender acerca dos dons de maneira consciente. A igreja de Corinto precisava manifestar os dons, mas de maneira que agradava a Deus, manifestar os dons de maneira que a igreja, como um corpo de Cristo, ela viesse a ser exortada, edificada e consolada acerca dos dons. Quando nós começamos a observar a carta aos Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está fazendo questão de ensinar isso para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto precisava ser instruída, ensinada acerca dos dons. Porque no culto da Santa Ceia, você vai observar que os coríntios, eles comiam à mesa, sentavam à mesa, mas depois da mesa da ceia, que era o culto de comunhão com Deus, eles saíam do ambiente de culto de ceia, e você vai ver no capítulo número 11, que eles se assentavam às mesas dos pagãos, eles se davam, louvado seja Deus, de maneira desregrada, louvado seja as bebidas, as comidas que não agradavam a Deus. Então Paulo, ele faz questão de ensinar acerca dos dons, e é sobre isso que Deus, ele quer falar conosco nessa noite. É sobre os dons espirituais que são importantes para o avanço da igreja e que precisam ser manifestos nos nossos dias. É sobre isso que Deus, ele quer falar conosco nessa noite. Sabe por quê? Porque existe alguns, como eu disse, que têm uma visão sensacionista acerca dos dons. Esses não acreditam mais na manifestação dos dons, mas existe também, em contrapartida a tudo isso, uma igreja que crê na manifestação de dons espirituais para o seu progresso. Existe uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais, mas vive como aqueles que são sensacionistas. Por quê? Porque acreditam na manifestação dos dons espirituais, mas também não buscam os dons espirituais. É por isso que Paulo disse: não negligencieis ou não desprezeis o dom que é antigo, o dom, na verdade, que já está em nós. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, você vai observar no capítulo 12 de Paulo, ele faz questão de trazer algo à tona que é muito importante para nós. Paulo agora, quando ele começa a falar da igreja, o corpo místico de Cristo, o apóstolo Paulo, ele faz questão de trazer um paralelo com o corpo humano, onde ele vai dizer que o corpo, ele só tem a sua total funcionalidade se todos os membros estiverem em funcionalidade. Paulo, ele vai trazer à tona aqui agora a igreja de Corinto e a igreja nos dias atuais como corpo, e esse corpo, ele só vai ter a sua funcionalidade total se todos os membros funcionarem. Aleluia! Um corpo que tem um membro que não funciona, esse corpo é deficiente. Um corpo que tem um membro que não funciona, esse corpo, ele tem problema. Aí o apóstolo Paulo faz questão de trazer isso à tona. Por quê? Porque ele quer fazer um paralelo. Aqui, a igreja de Corinto tem de uma forma muito simples aquilo que ele quer falar acerca dos dons. Assim como o corpo, que se ele tem um membro, de repente, doente, um membro que não está em sua funcionalidade, esse corpo não está perfeito, ele faz questão de falar agora acerca dos dons. Porque assim como a igreja é um corpo onde Cristo é a cabeça e todos os membros cooperam para que o corpo esteja em total funcionalidade, assim é acerca dos dons. Por quê? Porque, como nós observamos, o presbítero Gil também falou aqui, a diversidade de dons da igreja. O que é isso? A diversidade de dons significa que existem muitos dons para serem operados e muitas formas onde o Espírito Santo, da sua multiforme graça de trabalhar, ele oferece esses dons na igreja, que é o corpo de Cristo. Então perceba que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui. Se a igreja é o corpo, e esse corpo tem membros, e os membros têm que estar todos em funcionalidade para que o corpo ele opere de maneira plena, assim é a igreja, e a igreja só vai operar de maneira plena se os dons que são simbolizados como os membros, eles estiverem em total funcionalidade. Aleluia. Aí a pergunta que fica para a igreja, muito simples, é: nós temos visto os 9 dons espirituais
espirituais serem manifestos no seio da igreja? É constrangedora a pergunta e eu mesmo respondo: não. Nós não temos visto a manifestação dos 9 dons espirituais no corpo da igreja. Então, se os dons não estão sendo manifestos no corpo da igreja, logo, a igreja não está cumprindo a sua missão apostólica e nem tampouco agindo de maneira total, eficiente para aquilo a qual ela foi chamada. Por quê? Eu te respondo. Os dons, eles são para o funcionamento total da igreja, que é o corpo. E se a igreja não manifesta os dons, logo, a igreja não cumpre sua missão. Amém? Os irmãos estão aqui? Então, para que a igreja cumpra a sua missão de maneira plena e total, o que é necessário? É necessário que os dons sejam manifestos, meu irmão. É necessário que os dons sejam manifestos. Então, o apóstolo Paulo disse: eu vou voltar nisso aqui, você redundante, e o dom já está em nós. E o dom, na verdade, já está em nós. Então, nós vamos observar que foi dito no aniversário da igreja e as coisas que são ministradas diante do altar, eu costumo ouvir, guardar, e tem algumas coisas que eu vou levar para mim como uma máxima de vida. Foi dito aqui no aniversário da igreja, no primeiro dia, na sexta-feira, que Deus, Ele não investe em quem não dá resultado. É o apóstolo Paulo que ele fala no versículo 11. E é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo a cada homem para as vezes como ele deseja. Então você entende que o Espírito Santo ele quer o dom para que ele quer conforme ele deseja. E Deus, ele não investe e não dá resultados. A gente entendendo isso, então, o que a gente observa? A gente observa que a igreja já tem os dons, mas muitas vezes tem desprezado o dom. Desprezar o dom, como o apóstolo Paulo fala, não desprezar esse dom de Deus que é em ti, que foi dado com imposição de mão pelo presbítero. O que está dizendo ali? Paulo diz: não desprezeis o dom, não negligencie. Não desprezar o dom, ele está dizendo assim: não abandone aquilo que já te foi dado e que é necessário para que a igreja ela cumpra a sua missão de maneira eficaz. Aí eu pergunto para a igreja, louvado seja Deus dessa noite: a igreja tem manifestado os dons que já foi entregue para a igreja? A igreja tem manifestado os dons que Deus ele já entregou para a igreja? A igreja tem manifestado aquilo que o Espírito Santo de Deus, como dispenseiro de Deus, já entregou a cada um de nós? Se a igreja estivesse manifestando aquilo que já recebeu, a igreja estaria cumprindo a sua missão apostólica. Por quê? Porque os dons eles são entregues para a igreja, para que a igreja ela tenha total funcionalidade, para que a igreja ela avance no seu propósito eterno, para que a igreja avance naquilo que ela precisa avançar. É por isso que eu vou dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui com essa visão sensacionista, mas se tiver nessa noite, você vai ouvir uma direção de Deus para a tua vida. Os dons eles são manifestos para a igreja e serão manifestos até o dia que a igreja, louvado seja o nome do Senhor, for arrebatada. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus ele vai operar no meio dela, Deus vai operar no seio dela através dos dons espirituais. Então nessa noite, se você entendeu que o dom de Deus já foi liberado para a tua vida e você tem negligenciado, tem desprezado, tem deixado o dom de Deus que é em ti, Deus nos traz nessa noite aqui, nessa noite de terça-feira, para nos trazer a memória de que nós precisamos resgatar e não buscar aquilo que Ele já nos deu. Ele já está sobre nós. O que os dons são presentes para a igreja? Olha para a igreja de Corinto, seu contexto. A igreja mais problemática que existe, tanto que Paulo ele faz questão de escrever duas partes para a igreja de Corinto. Tão problemática que a igreja de Corinto era, que tinha todos os dons. Então eu entendo que a manifestação dos dons no meio da igreja, a igreja ia operar de maneira que agradasse a Deus para a glória. Porque a igreja de Corinto tinha também. E a igreja que os dons sendo manifestos, a igreja entende que o dom que é manifesto é para a edificação do corpo. E se o corpo ali é edificado, a igreja avança. A bandeira não prevalece. A
A igreja de Corinto que tinha litígio acontecendo no meio da igreja, Paulo está dizendo, se os dons forem manifestos de maneira que tem que ser manifestados, essas coisas não vão prevalecer no meio da igreja, porque a igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, o corpo não pode ter nenhum membro debilitado. Então, olha o que Paulo está trazendo a conta aqui. A igreja, como corpo, precisa ter a sua funcionalidade. Então, se os dons são operados e manifestados na igreja, todos esses problemas que acontecem não vão mais acontecer. Todos esses acontecimentos que acontecem dentro da igreja não vão mais acontecer. Por quê? Porque o dom é manifesto. E é preciso a gente ficar atento a isso, por quê? Porque o dom, na verdade, é um presente que Deus nos dá. Né? No original grego, o dom é charisma. Charisma é um presente, charisma, charismata, como você quiser. É a dádiva, é o presente que Deus nos dá por graça. Então, ele dá por graça esse presente para a igreja. Embora esse dom não é nosso. Ainda que o apóstolo Paulo aqui, alguns é dado, na verdade, não é nos dado, mas é nos emprestado. Emprestado para quê? Para que a gente entenda que aquilo que Deus nos emprestou não é nosso, mas é para a edificação do corpo. As atuais problemas são muito grandes acerca dos dons. Porque tem pessoas que acham que o dom é para uso exclusivo. E na verdade o dom é para uso geral. A única finalidade do dom é a edificação do corpo, que é a igreja. E se o dom não for para a edificação do corpo, não faz sentido nenhum. Perdão. Se o dom que Deus me deu não for para a edificação do corpo, que é a igreja, não faz sentido nenhum o que eu falo. Se o dom que Deus te deu não for para a edificação do corpo, não faz sentido nem pelo dom que Deus te deu. É por isso que Paulo faz questão de deixar isso claro. E aí, quando nós vamos observar o capítulo 14, onde ele começa a falar acerca do dom, no capítulo 14, Paulo vai fazer questão de falar principalmente do dom de línguas, principalmente da variedade de línguas. E faz questão de dedicar quase todo o capítulo 14 a falar desse dom. Por quê? Porque ele quer trazer a tona na igreja, ele quer trazer a tona para a igreja que o dom é realmente a identificação do corpo de todos. Só que nos dias atuais a gente tem observado que o dom tem sido para a edificação de si próprio, cada um. Vocês observam isso na realidade nos dias atuais? Tem pessoas ganhando dinheiro por conta do Deus. Tem pessoas se promovendo por causa do dom que recebeu. Você vê, então o apóstolo Paulo faz questão de ensinar que o dom Deus emprestou para a edificação do corpo, que é a igreja. Aí no capítulo 14 ele faz questão de falar principalmente do dom de línguas. Por quê? Porque é o dom que é mais manifestado no seio da igreja. Né? Aí no capítulo 14 ele faz questão de falar: e se toda a igreja fala em línguas e entra alguém na igreja que não é convertido? O que essa pessoa vai dizer? Estão todos loucos. Mas se alguém que tem o dom de interpretação de línguas dentro da igreja, aí todo o corpo, toda a igreja é edificada através do dom. Então o apóstolo Paulo ele quer ensinar aqui, quer trazer à tona, que os dons eles são exclusivamente para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E não faz sentido algum se não for para isso. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. A gente precisa entender isso porque um problema muito grande tem cercado as nossas igrejas nos dias atuais. O neopentecostalismo ele tem como um câncer entrado no meio das nossas igrejas se instalado. Eu costumo dizer, dentro da minha visão pessoal, que o neopentecostalismo é o câncer do evangelho. Porque tem difundido tantas coisas dentro da igreja que na verdade o apóstolo Paulo ele faz questão de nos ensinar dizendo. Ele faz questão de nos ensinar dizendo. Eu não quero que seja ignorante exatamente por conta disso. Porque aonde opera a ignorância, o Espírito Santo não tem algo para trabalhar. O Espírito Santo não tem liberdade para trabalhar. Vocês observam a baderna generalizada que está acontecendo dentro de algumas igrejas, principalmente quando se fala de dons, principalmente quando o assunto é dons espirituais, é uma bagunça generalizada e ninguém sabe por que está pulando, ninguém sabe por que está mudando, ninguém sabe por
Paulo quer nos ensinar que tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele fala: aquele que tem o dom de línguas, busque o dom de interpretação. Porque se eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Se você fala em línguas, você está edificando a si próprio. Se toda a igreja acabar o culto, cair aqui em unção, todos estiverem falando língua, cada um está edificando a si próprio. E se entra alguém na igreja que não é convertido, que não conhece a Cristo e a palavra, ele vai olhar e dizer: estão todos loucos. Mas se tem alguém que opera o dom de interpretação de línguas, esse alguém vai fazer a interpretação e toda a igreja vai ser edificada, inclusive aquele que não tem conhecimento. É por isso que Paulo ele quer nos ensinar acerca dos dons, para que nós venhamos buscar com diligência, com zelo, os melhores dons. Porque dom, quando se fala de dom, não é somente o dom de línguas, não é só falar línguas, ainda que quando falamos em línguas só estamos sendo edificados nós mesmos. O apóstolo Paulo fala no capítulo 14 também, que não impeçais ninguém de falar em línguas, mas o apóstolo Paulo também, ele mesmo faz questão de falar: eu prefiro falar 5 línguas, 5 palavras na língua da igreja, do que 10.000 palavras em línguas, a qual ninguém vai ser edificado, ninguém vai ter a compreensão. Então a gente precisa compreender e passar agora a manifestar os dons que há em nós, manifestar os dons que já nos foram entregues, manifestar aquilo que Deus já nos entregou, já nos otorgou. Mas a igreja, eu preciso dizer isso nessa noite, porque quando se fala de dom, já se cria dentro de nós uma grande euforia, uma grande expectativa de que algo sobrenatural, algo surreal, algo antinatural vai acontecer. Era isso que acontecia na igreja de Corinto. É por isso que Paulo fala: não, peraí, não seja ignorante acerca dos dons, entendam e compreendam a finalidade, a função, para que é que Deus manifesta os dons. E quando nós falamos, vem aquela euforia, aquele êxtase acerca de dons espirituais, achando que vai acontecer algo sobrenatural, que a igreja vai subir, o céu vai descer, e na verdade não é isso. Na verdade, a igreja precisa passar a manifestar os dons, para que haja edificação para o corpo, para que haja consolação no corpo, para que haja a manifestação que tem que ser manifesta no corpo de Cristo, que é a igreja. Senão não faz sentido nenhum. É preciso saber acerca dos dons, conhecer acerca dos dons, para manifestar os dons. A igreja tem necessidade de manifestar os dons. Os dons de poder. Os dons de poder precisam ser manifestos na igreja. Os dons de poder precisam ser manifestos na igreja. Nós não somos cessacionistas. Os dons de revelação precisam ser manifestos na igreja. Os dons de fé precisam ser manifestos no meio da igreja. Esses dons precisam ser manifestos para que a igreja ela seja conhecida como a igreja de Cristo. Ela seja conhecida como a igreja que está batalhando nessa terra para chegar até o céu. Os dons que são as ferramentas necessárias para que a igreja seja capacitada para chegar até o céu. Sem os dons a igreja não avança, sem os dons a igreja não subsiste, sem os dons a igreja não alcança o seu alvo que precisa ser alcançado. Quando você olha o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a manifestação do dom desce naquela igreja que está unida, que está reunida no mesmo lugar, e todos falam línguas, todos são cheios, aquele dom de línguas que é manifesto, todos que falaram em outras línguas, eles vão entender dentro da sua língua. Ali vai acontecer um fenômeno chamado glossolalia, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A partir daquele dia a igreja passou a manifestar os dons. A partir daquele dia Felipe vai para Samaria. A partir daquele dia Paulo alcança os confins da terra. Pedro ele vai pregar para Cornélio, nos Atos dos Apóstolos capítulo 10. A igreja entendeu, a igreja recebeu, a igreja manifestou aquilo que um dia foi entregue a ela. E alcançou o seu objetivo, o seu propósito central. Nós precisamos alcançar o nosso objetivo. Porque os dons eles têm participação em tudo que envolve a igreja. Na evangelização, na comunhão, no zelo pela doutrina. Era todos esses problemas da igreja de Corinto. O zelo pela doutrina.
estava se difundindo heresias no meio da igreja. Então, Paulo faz questão de trazer isso à tona. Então, os dons manifestos na igreja, ele traz saúde espiritual para a igreja. Porque a igreja que manifesta o dom não tem como operar heresia, não tem como operar o engano. Por quê? Porque se na igreja o manifesta o dom, se o engano ele vier, alguém tem o dom de discernimento. Verdade. Porque se alguém tem que pegar heresia, alguém tem a palavra de sabedoria, tem a ciência da palavra. Porque se tem alguém que tem um dom de cura, se tem algo que ainda muito além do que a gente pode imaginar, tem o dom de maravilhas, é Deus fazer algo que ao nosso olhos está impossível de ser feito. E dentro da nossa condição e capacidade é impossível de ser feito. A ponto de deixar maravilhado. Se a igreja manifesta o dom, tem profecia. Salomão disse, a meio da profecia, o povo não se corrompe. Então, se a igreja manifesta os dons, tem a palavra de sabedoria. Lembra de Salomão, quando chega uma causa para Salomão julgar? E naquela situação, o dom de sabedoria teve que ser utilizado por Salomão. Importa a criança no meio. E sabia que a verdadeira mãe ia se manifestar. E se Salomão tem uma palavra de sabedoria para aquela situação? A criança sempre a partir do meio. Tem situações que a igreja precisa manifestar o dom de sabedoria. A ciência da palavra, o dom de cura, o dom de maravilhas, os dons de poder precisam ser manifestos. E não somente esse, mas os dons de ministério também. Cada um dentro da sua função. Porque a igreja, como corpo, é necessário isso, a gente aprender isso. É cada um dentro da sua função. Paulo faz questão de deixar claro isso na carta aos Coríntios mesmo. Ele faz questão de deixar isso claro. Cada um atua dentro daquilo que foi chamado para fazer. Cada um dentro da sua vocação, do seu dom, do seu chamado. Cada um pega o talento que foi lhe dado, conforme a igreja necessita. Então, de uma forma muito simples, fica com essa palavra, fica com esse privilégio. E vai começar esse estudo muito simples, mas muito eficaz. Muito eficaz para nós, para que nós venhamos manifestar os dons de maneira correta, de maneira eficiente. Amém. De maneira que a igreja seja edificada. A gente precisa entender isso. Depois eu sugiro a você ler lá todo o contexto da carta aos Coríntios, você vai ver tudo o que acontecia dentro daquela igreja. Repito, a única igreja que tinha os 9 dons espirituais. Não faltava dom na igreja de Corinto. Mas também não faltava problemas. Então a igreja de Corinto precisava manifestar verdadeiramente os dons de maneira correta. E nós precisamos manifestar os dons de maneira correta que agrade a Deus. E aí nós devemos avançar naquilo que nós somos chamados para fazer. A missão da igreja, ela vai começar a avançar de maneira expressiva quando nós começarmos a manifestar os dons. Então, fique com isso. Não despreze o dom que tem em ti. Não negligencie o dom que tem em ti. A gente, muitas vezes, não vê Deus operar no seio da igreja do dom. Sabe por quê, Patinho? Porque a gente tem negligenciado o dom. Negligenciado os dons que Deus já tem nos dado. A gente muitas vezes não vê nem para o bom que Deus vai manifestar bom, mas a gente tem nem para muito bem. Meu irmão, eu preciso ser muito franco aqui. Nem para culto vem, Deus vai manifestar bom na vida de quem nem para culto vem. Precisa ter vida ativa. Precisa manifestar os dons. Por quê? Por que precisa ter vida ativa? Porque o dom, quando ele é manifesto, é para a edificação do corpo. E quando nós falamos de corpo, edificação do corpo, não tem como fugir de comunhão. Quando se fala de corpo, edificação do corpo, manifestação do dom, a primeira coisa que precisa ser falada é comunhão. E como alguém que nem em comunhão com a igreja está, não participa, não frequenta, vai manifestar dom. Como que a igreja vai ser edificada através disso? É verdade. A gente precisa. Muitas vezes a gente despreza o dom que é nosso. Não faz questão. Nós estamos indiferentes àquilo que Deus nos deu. Não sentimos o peso daquilo que Deus nos entregou. O peso daquilo que Deus nos confiou. O peso daquilo que Deus depositou nas nossas mãos. E se Deus nos confiou, se Deus nos entregou, se Deus nos deu, é porque Ele tem
ele tem a consciência, a convicção de que nós somos capazes de desenvolver aquilo que ele nos deu. E os dons são igual aos talentos, eles podem ser desenvolvidos. Desenvolvidos, igual que era a palavra. O homem que recebe o talento, ele enterra, o outro recebe 2, multiplica para 4, o outro recebe 5, multiplica para 10. Então os dons, eles podem ser multiplicados. Não é que Deus ele tem somente um dom para cada. Tem pessoas que têm 3 dons, tem pessoas que têm 4 dons, tem pessoas que não têm nenhum. Deus entrega para cada um segundo a sua vontade. Deus entrega para cada um saber a maneira que vai ser utilizado. Talvez Deus não nos entregou nenhum dom ainda, é porque Ele não viu em nossa capacidade para utilizar.